Olá, seja bem-vindo, 7 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 42.901 casos de Covid-19. Desse total, 41.549 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 8.186 pessoas e já são, infelizmente, 902 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 17 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 13 internações, sendo 2 em UTI. E dos casos suspeitos, são 4 internações, sendo as 4 em UTI. Somados, os números representam 60% de ocupação em leitos de UTI e 46% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 565.468 de doses aplicadas, ou seja, 94% da população geral tomou a primeira dose da vacina. 90% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única e 65% receberam a dose reforço. Lembrando que as informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. E amanhã acontece a 19ª sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Mais um Bom Dia Jacareí para a gente tratar sobre os trabalhos legislativos e, como sempre, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV e pelas redes. Bom, Rodrigo, nós temos 5 projetos pautados na ordem do dia da 19ª sessão ordinária. Eu gostaria de conversar com você, para a gente começar falando sobre os projetos, sobre o primeiro projeto inscrito na ordem do dia, que é um projeto de autoria do prefeito Isaías Santana, no caso, um projeto de emenda à lei orgânica do município, que visa alterar a idade mínima para o servidor público se aposentar. Além disso, quais são as definições previstas nesse projeto, nessa proposta do prefeito? Bom, primeiramente, João, esse projeto do prefeito ele visa alterar o sistema de previdência social aqui do município, estabelecendo umas regras de transição, e isso tudo tem que estar em conformidade com a emenda constitucional 103 de 2019, que alterou também as regras da previdência no ente nos órgãos da federação, dos estados e agora nos municípios. Então, é uma adequação a essa legislação federal através dessa emenda. No caso das aposentadorias, como você acabou de falar, no caso dos homens, os homens vão aposentar a partir de 65 anos e as mulheres a partir de 62. E no caso dos professores, tem uma questão específica, que coloca aqui para as mulheres 57 anos e para os homens 62 anos. Isso tudo faz parte aí, da reforma da Previdência, que foi aprovada em outubro de 2019, e isso desencadeou, isso que eu estou falando para você, esse processo que vem desde a federação, passa pelos estados e também pelos municípios. Só que vale lembrar uma coisa, todos nós estamos acostumados a falar de déficit da Previdência. A Previdência tem déficit, tem rombo, ela é deficitária, por isso precisamos adequá-la, reajustá-la. Mas eu peguei alguns dados aqui da auditoria, do site da Auditoria Cidadã da Dívida, que fala do orçamento federal executado de 2021, 3,8 trilhões de reais, 19,5% foi utilizado para pagar previdência social. No entanto, juros e amortização da dívida pública consumiram esse 2021 mais 50%, ou seja, 1,96 trilhão do orçamento. E esse número, o pagamento de juros e amortização da dívida pública, ele vem consumindo cada vez mais percentual do orçamento. Em 2019, esse montante foi 1,3 trilhão e em 2020, 1,38 trilhão. Ou seja, ele está só crescendo juros e amortização, consumindo o orçamento público.
A questão da previdência, ela consome cerca de 19% do orçamento. Ela não é o principal problema do orçamento realmente. público no caso federal. Sim. No orçamento federal, né? Ela consome cerca de 20%. A questão dos juros e de amortização da dívida pública, ela consome metade, mais da metade do orçamento federal. Essa é justamente a grande questão que deve ser discutida. Como se fazer para que o orçamento seja compatível com o atendimento de juros e amortização da dívida pública. Isso passa por alguns quesitos econômicos, entre os quais os principais estão os juros muito elevados, a elevação de juros no caso da Selic, a Selic muito alta, e isso contribui também para a elevação da dívida pública. A emissão excessiva de títulos também da dívida pública, isso também contribui com a elevação desse sistema perverso da dívida. A atuação de sistemas mecanismos do sistema da dívida, quer dizer, você gera uma forma de você só aumentar esse modelo, juros altos, emissão de título excessivo, isso cria um sistema que aumenta cada vez mais, faz uma bola de neve. Essa dívida pública ela vai crescendo e vai consumindo cada vez mais essa fatia do orçamento. A Previdência ela tem uma questão fundamental, mas que nesse caso específico do orçamento, em equiparação de orçamento, ela corresponde a 1/5, né? Se for pensar em termos de atuação, ela responde 1/5 do orçamento. Em contrapartida, o pagamento de juros da dívida é mais de 50%. Então, são questões relativas a esse problema que a gente tem que colocar em discussão também, tem que colocar em pauta esse modelo de atuação da dívida pública no orçamento federal. Mas como você tinha até comentado de talvez ser até um ciclo, né, vicioso, digamos assim, com relação aos gastos e tudo mais, fica um pouco complicado, né, porque realmente a discussão vem de âmbito federal, estadual e chega no município. É um pouco inevitável, né? Não sei se o município conseguiria só ele fazer alguma alteração, não é? Não. Uma adequação com relação a isso. O município não tem esse poder, nem os estados têm. Apenas alterar algumas questões mais pontuais, mas que não interferem nas questões mais complexas da Previdência. Isso vem de cima para baixo mesmo, não tem o que fazer. O que deveria ter sido feito era uma discussão mais profunda e mais ampla na época, antes da aprovação da reforma da Previdência. Assim como das outras leis que também retiraram direitos, né? No caso da reforma trabalhista e no caso da PEC, do teto dos gastos. Realmente. Bom, a gente teve, né, recentemente as audiências públicas com relação à reforma da Previdência, né, e logo mais deverá ser apreciado aqui na casa, né, o projeto com relação à reforma da Previdência, né, proposta pelo Executivo. Logo mais volto a falar com você, Rodrigo, peço sua licença. E focada em resgatar equinos em situações críticas, a Cocheira Fraterna está há 9 anos fazendo esse trabalho aqui na região. A equipe formada por estudantes de medicina veterinária realiza esse serviço de forma voluntária em prol dos animais. A Cocheira Fraterna é um projeto voluntário que está há 9 anos resgatando equinos na região. E tudo isso só teve início por conta do amor de Tatiana pelos animais. Ela é fundadora e presidente da Cocheira e lembra com carinho como tudo começou. O projeto já existe há 9 anos. Eu tenho um sítio aqui próximo, né? E apareceu um cavalo abandonado, na ocasião, mancando. E daí eu achei estranho. Eu falei, nossa, como assim não um cavalo abandonado, né? Mas aí comecei a cuidar. Depois de algum tempo surgiu um outro cavalo também. Achei estranho. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto, agora 2, né? Aí depois de uns 2 meses apareceu uma égua em Jacareí, caída num canteiro durante um feriado. E daí eu fui, né, busquei essa égua, trouxe para o meu sítio. E daí as pessoas do bairro, né, que pediram socorro queriam acompanhar, né, a recuperação dela. Eu criei a página no Face, pensei no nome Cocheira Fraterna, né? A Cocheira hoje fica em Santa Branca, mas resgata equinos de toda a região. Muitos animais acidentados ou abandonados vêm de Jacareí. E Tatiana dá toda a assistência possível para que eles se recuperem, levando uma equipe especializada para cuidar do animal. Eles vêm para cá, todo o atendimento veterinário é feito aqui. Nós temos, né, a equipe veterinária, né, que nos atende, cada um dentro da sua especialidade, né, mas tudo é feito aqui mesmo.
Em pouquíssimos casos tem a necessidade de ir para hospitais veterinários. Normalmente todo o atendimento é feito aqui. Quando é algum caso muito grave, que requer atendimento 24 horas, a gente monta as equipes, né, de voluntários, de estudantes de medicina veterinária, com acompanhamento, né, dos veterinários responsáveis, e o animal continua em tratamento até que realmente é reabilitado. Se ele não tem sequelas graves, se ele pode ir para adoção, é encaminhado para adoção responsável. Quando não é possível, ou devido à idade, ou sequelas como a azar que vocês viram, eles acabam permanecendo com a gente mesmo. Além dos animais em recuperação, há também animais saudáveis que são doadores de sangue para outros que precisam de transfusão. Todos esses cuidados demandam muito tempo e dinheiro, e para manter tudo isso, as doações são fundamentais. O projeto sobrevive de doações, né, contribuições e padrinhos e venda de produto. Como que funciona o apadrinhamento, né, dos animais? Toda vez que nós recebemos um cavalo, a gente divulga pedindo padrinhos para custear, né, todo o tratamento e a manutenção deles aqui. Então, cada padrinho doa o valor que pode, né, que puder, desde que seja mensalmente, né, até a permanência toda do animal, até que ele vá para adoção. A gente cria um grupo no WhatsApp, né, desses padrinhos, e ali a gente vai dando notícia, vai postando, e os padrinhos, né, acompanham, né, a recuperação. E também pode estar visitando, pode passar o dia, isso é bem tranquilo, assim, né? A venda de produtos, a gente tem uma linha de camisetas, né, do Cocheira Fraterna, temos os bonés e recentemente a gente lançou também uma linha de óculos de sol, né? Os produtos mencionados estão disponíveis para compra no Facebook da Cocheira. Já o Pix para doação é esse que está aparecendo aí na sua tela. Que lindo projeto, não? Parabéns para a Tatiana e todos os envolvidos. Volto a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Rodrigo, agora eu gostaria de comentar com você sobre o segundo projeto, né, inscrito na ordem do dia, também de autoria do prefeito municipal, que prevê o reparcelamento, né, dos débitos do município com o RPPS, o Regime Próprio de Servidência Social, que é gerido, né, pelo IPMJ aqui da cidade. Como que fica definido, caso o projeto seja aprovado, esse reparcelamento proposto pelo prefeito municipal? Atualmente, esse parcelamento ele é feito em 60 vezes, em até 60 vezes, conforme a lei vigente. O que o prefeito quer, ele quer aumentar esse prazo de parcelamento para até 240 meses. Vai dar um fôlego aí para a prefeitura fazer esse pagamento ao IPMJ, e ele vai usar como forma de pagamento o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é um recurso, é uma transferência, é um fundo de transferência do governo federal aos municípios. Então ele vai usar esse fundo de participação dos municípios, para fazer o pagamento, e em caso, se houver aí um acréscimo de juros ou alguma coisa na parcela, o município entra e complementa esse valor e depois repõe ao fundo de participação. Essa é a ideia principal, a ideia básica, né? E esse projeto também já está em tramitação há algum tempo aqui na Câmara, e também vai ser apreciado e votado amanhã. Mas basicamente é ampliar, dar mais fôlego para o município, né, fazer esse pagamento e não comprometer a capacidade de investimento. E isso é o que coloca, é o que argumenta o prefeito na mensagem que ele coloca para os vereadores. Vamos ver como vai ser essa discussão no plenário. Isso aí, peço licença a você novamente, Rodrigo. O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, realizará interligações de redes de água em atendimento a um empreendimento particular no Jardim Santa Maria, hoje, terça-feira. Os serviços serão executados na rua Danton de Siqueira Malta, com a rua Carlos Drummond de Andrade. De acordo com a autarquia, serão realizadas duas interligações, uma na rua Danton de Siqueira Malta e outra na rua Oscar Bagatini. Durante o período de obra, o abastecimento de água no Jardim Santa Maria, parte do bairro Avareí e região, poderá oscilar ou ser interrompido. A normalização do abastecimento se dará até o final do dia. O SAI reitera que, em casos emergenciais, os munícipes poderão entrar em contato com a autarquia por meio do 0800 725 0330 ou do site saijacareí.sp.gov.br.
A campanha de imunização contra a Covid-19 inicia um novo público hoje. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Isabela Correia, que está ao vivo no plenário da Câmara. Bom dia, Isabela. Quais são as informações? Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. É isso mesmo, tem novidade. Hoje tem vacinação contra a Covid-19 e, recentemente, como você comentou, foi lançado mais um público para a quarta dose. Então, vamos lá para as informações que tem bastante coisa. Desde ontem, segunda-feira, a Prefeitura de Jacareí iniciou a aplicação da quarta dose contra a Covid-19 nos profissionais de saúde e nas pessoas com mais de 50 anos de idade que já tenham tomado a terceira dose há pelo menos 4 meses. Foi liberado também para os idosos imunossuprimidos com mais de 60 anos a quinta dose. É isso mesmo, a gente já está avançado por aqui. Esses idosos imunossuprimidos devem ter recebido a quarta dose há pelo menos 4 meses também, ou mais. A gente tem também a primeira dose e segunda dose, que são destinadas a pessoas com mais de 5 anos de idade que, por algum motivo, ainda não iniciaram o esquema vacinal. A gente tem também a dose reforço, que é destinada para todos acima de 12 anos que, por algum motivo, ainda não tomaram e que tenham tomado a segunda dose há mais de 4 meses ou a dose única de Janssen há mais de 2 meses. A população pode se vacinar em todas as unidades de saúde do município, com exceção da UBS Central, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, de forma contínua. Ontem a gente trouxe aí no programa Bom Dia Jacareí um dado sobre a quantidade de pessoas que estão deixando de tomar a dose reforço. No Vale do Paraíba, em torno de 700 mil pessoas não tomaram a terceira dose. E aqui em Jacareí, em torno de 64 mil pessoas estão com pelo menos uma dose atrasada. Então, a gente trouxe todas as informações aí. Tem vacinação para todo mundo das 8 da manhã até as 4 horas da tarde em todas as unidades básicas de saúde de Jacareí. Outras informações, como documentos necessários e também os endereços, é só acessar o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, assim como a Isabela falou, tem vacina para todo mundo. Portanto, se você ainda não se vacinou, busque algum posto de vacinação para se imunizar. Muito obrigado, Isabela, pelas suas informações. E no último sábado, o Jacareí Rugby venceu a equipe do SPAC em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Rugby. Com a vitória, a equipe segue invicta jogando em casa. Confira como foi a partida. O Jacareí Rugby segue com 100% de aproveitamento jogando em casa, no campo do balneário. No sábado, dia 4, a equipe venceu o SPAC de São Paulo. Os jacarés não deram espaço para os rivais paulistanos. Desde o início, dominaram o jogo e, ao fim da primeira etapa, foram para o vestiário com 26-0. No segundo tempo, o time diminuiu um pouco o ritmo, mas conseguiu mais uma vitória em casa no Campeonato Brasileiro, desta vez por 36-12. Esse foi o terceiro triunfo em Jacareí pelo Campeonato Brasileiro de Rugby, que tem os jacarés em terceiro lugar no Grupo Sudeste. Bom, mais um jogo aí contra a tradicional equipe do SPAC, um jogo meio estranho, onde tivemos bastante erros, mas acho que é devido à mudança do nosso treino em outra proposta de ataque. A gente arriscou, mas num jogo bem pegado, assim, a gente conseguiu sobressair sobre a equipe do SPAC. E finalizamos aí o jogo com mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A próxima partida será novamente contra o SPAC em Jacareí, no dia 11 de junho. As equipes já estão classificadas para as quartas de final, mas os dois times agora lutam pela primeira posição do Grupo D. Volto a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Pois bem, Rodrigo, nossos próximos 3 projetos são de concessão de título de cidadania, né? Sim, exatamente. São duas proposituras do vereador Abner, né, e uma do vereador Rogério Timóteo. Como sempre, vale lembrar que para votações desse tipo, dessa natureza, né, são votações secretas e necessários para aprovação 2/3 do plenário, ou seja, 9 votos favoráveis para que esses projetos sejam aprovados. Pois bem, nosso bate-papo um pouco mais curto, né, já que a gente não tem a tribuna livre, alguma solenidade para a gente comentar. Gostaria de falar mais sobre algum outro projeto, ou pelo menos deixar o convite, né, para as pessoas nos munícipes acompanharem a sessão de amanhã? Sim, participar a partir das 9 horas, né, aqui no plenário, ou através das redes sociais, pela internet. A partir das 9 horas, então, tem início a 19ª sessão desse ano. Isso aí. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Como sempre, um grande prazer tê-lo aqui conosco para a gente comentar sobre os trabalhos legislativos. Obrigado, João. Um abraço a todo mundo.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a lei que proíbe queimadas em Jacareí. A gente volta já. O Fala SUS de hoje vai esclarecer as dúvidas sobre as unidades básicas de saúde. O que é UBS? A população pode procurar qualquer UBS ou somente a mais próxima da sua casa. As unidades básicas de saúde atendem casos de Covid-19? Quer saber mais? Então vem com a gente! O que é UBS? As UBS são unidades básicas de saúde. Elas estão preparadas para atender o indivíduo em sua integralidade. Nós estamos preparados para atender o indivíduo e promover a saúde, prevenção, a recuperação e reabilitação. Posso procurar qualquer UBS ou somente a mais próxima da minha casa? A preferência é que você se direcione até a unidade básica de saúde que você é vinculado, a mais próxima da sua residência. Mas, se porventura você estiver longe dessa unidade de referência, você pode sim, claro, ser atendido em outra unidade. Como acontece o acolhimento na UBS? Logo quando o usuário chega na unidade básica de saúde, ele é recepcionado e repassa as informações quanto ao seu CPF e o seu endereço. Passará por uma triagem e ali mesmo ocorrerá o atendimento e encaminhamento para enfermeiro, médico. Se eu tiver sintomas de gripe, posso ir ao médico? Não só pode, como deve. Como eu disse anteriormente, a unidade básica de saúde ela é a porta prioritária e principal do SUS, de acesso, do usuário ao SUS. Então, quando tiver qualquer sintoma, pode sim se direcionar até a unidade básica de saúde, lembrando de sempre manter as mãos higienizadas e a máscara bem ajustada ao rosto. A UBS atende casos de Covid-19? Sim, e é muito importante que o usuário verifique a disponibilidade de fluxos diferenciados para pacientes sintomáticos de Covid e para pacientes de outras demandas, sendo elas curativos, inalação, preventivo. Posso receber a medicação para o meu tratamento na UBS de acordo com a minha doença? Pode sim, a depender, claro, da avaliação do médico e do enfermeiro e da disponibilidade da unidade. Os especialistas do SUS estão sempre por aqui nas nossas redes sociais, falando sobre vários assuntos do universo da saúde. Tem algum tema que você queira sugerir pra gente? Só deixar aqui nos comentários. Até a próxima! Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores na 18ª sessão ordinária. O presidente da Câmara, vereador Paulinho dos Condutores, usou o momento da Tribuna Livre para mencionar que o requerimento 264/2022, que solicita à empresa brasileira de Correios e Telégrafos a regularização do serviço de envio de cartas para o Jardim Terras de São João. Acompanhe. E os moradores de Terra de Conceição também ali reivindicam, Eles têm já todas as suas ruas oficializadas, mas ainda não regularizou a situação do CEP ali de Terra de Conceição e muitos moradores ali deixam de receber suas correspondências por falta do Correio não entregar ali as suas cartas como tem que ser entregue. Então, é uma reivindicação deles, a gente está discutindo aí, juntamente com os órgãos responsáveis, para ver se a gente consegue o mais rápido possível regularizar ali a situação do Correio, ali no Terra de Conceição, para que os moradores possam ter as suas correspondências sendo entregues no dia a dia. O vereador Rogério Timóteo, do Partido Republicanos, apresentou o pedido de informações número 114/2022, questionando o Poder Executivo sobre furtos e depredações dos semáforos instalados na cidade, considerando o aumento de casos na cidade de São Paulo. Confira. E o vandalismo ele tem aumentado. Recentemente vimos aí, por causa do aumento do valor do cobre, os roubos ali no Caçununga, os roubos em vários bairros da cidade. Inclusive, temos agora, recentemente, um roubo a mais um local sagrado, a igreja, o Santuário do Carmo, que está sem energia elétrica por consequência de furto também de
toda a sua rede de energia elétrica da igreja. A que ponto, não falo nem vândalos, bandidos estão chegando a fazer na cidade de Jacareí. Nem vândalo eu posso chamar. Isso é bandido. Roubar fio para poder vender, para usar droga, isso é absurdo. E tem aqueles ainda que defendem tais crimes, que fala que é um crime normal, é um crime leve. Isso aí é normal enquanto não é na casa da pessoa. Porque se fosse na casa dela, ia tomar medidas. Então, nós queremos saber, os semáforos da cidade já foram vandalizados aqui? Houve alguma ocorrência? Esse é o pedido desse vereador. Nós não podemos mais aceitar esses furtos da fiação na nossa cidade. Mais informações sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Lembrando sempre que você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, como o Matheus Leão, que está assistindo conosco e também acompanhando, né, o Bom Dia Jacareí, e a Maria Tereza Honório, que também nos mandou um bom dia. Muito obrigado pela audiência de vocês. E o programa Bolsa Trabalho está com 320 vagas abertas para moradores de Jacareí. Esta será a terceira etapa do programa, que é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Jacareí. Durante 5 meses, os selecionados prestarão serviços para a administração municipal por 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e ainda realizarão um curso de qualificação virtual. Todos eles têm direito a Bolsa Auxílio de R$ 540. Os inscritos poderão escolher 6 opções de cursos. Profissionalizantes virtuais da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com duração de 80 horas. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 17 de junho, e exclusivamente pelo site bolsadopovo.sp.gov.br. E em caso de dúvidas, entre em contato com o PAT pelo telefone 12 3951 7943. Os dias de maio e junho são movimentados para a Defesa Civil Municipal. Isso porque esses meses são os que possuem mais ocorrências de queimadas propositais aqui no município. Em âmbito federal, existe legislação para esse crime, mas a vereadora Maria Amélia, do PSDB, acaba de ter seu projeto de lei aprovado. Documento que enfatiza a fiscalização sobre esse crime ambiental em Jacareí. Faz 5 anos que a Daiane mora no bairro Maria Amélia e toda semana sofre as consequências de um problema recorrente no local, as queimadas. Esse dia mesmo teve aqui embaixo, mas é tipo assim, é sofá, é entulho que os outros pegam de casa e joga no mato mesmo e taca fogo. Aí prejudica, porque a gente tem roupa no varal, né? Tem criança pequena, daí tem que fazer inalação, essas coisas, suja tudo o quintal. É bem difícil, nossa, porque é fora o cheiro ainda, né? Ficar aguentando aquele cheiro, porque a fumaça vai enorme. Segundo a Defesa Civil, o bairro Maria Amélia está entre os 5 territórios que mais possuem incidência de queimadas propositais, feitas pelos próprios munícipes. Ainda nessa lista estão os bairros Igarapés, Jardim Santana, Remedinho e até mesmo a rodovia Nilo Máximo. Então, hoje nós temos o Maria Amélia, que todo ano tem frequência de queimadas. Nós temos Jardim Olímpia, o Irajá, o Ijau, a área rural do Remedinho e também a linha de transmissão que atravessa a cidade. Queimar terrenos podem trazer diversos malefícios. Em relação ao meio ambiente, essa ação prejudica o solo, provocando redução de fertilidade e diminuição da capacidade de infiltração da terra, além, claro, da poluição atmosférica causada pela fumaça. Para moradores, as queimadas alteram a qualidade do ar, causam odores, fuligem, doenças respiratórias e contribuem para a evasão de animais como ratos, cobras e aranhas. Por isso, realizar queimadas como prática de capina ou entretenimento é crime federal. Incluso na seção 3, artigo 54, a legislação está dentro das sanções penais de atividades lesivas ao meio ambiente e prevê de 6 meses a 4 anos de detenção, além de multas. Na Câmara Municipal de Jacareí, a vereadora Maria Amélia desenvolveu o projeto de lei que estabelece penalidades sobre essas práticas. Segundo ela, o objetivo é reforçar a fiscalização. E a última legislação aqui, a mais atual, era de 1957.
aqui, né, na casa, e que não contemplaria tudo que a gente precisaria. E a lei federal que nós temos, ela é muito ampla e não direcionava também as questões. A gente sabia que não poderia ter as queimadas, a gente sabe que é um crime ambiental, mas não tinha como punir as pessoas aqui dentro do nosso município. Então, aí chamamos o pessoal do meio ambiente para um diálogo, e aí, desse dia em diante, nós começamos a construir esse projeto. O projeto de lei, desde 2021, passou por diversas reformulações jurídicas. Atualmente, a legislação prevê multas que variam de R$ 803 até R$ 16.000, acrescidos de R$ 13,38 por metro quadrado de área queimada. Fogueiras na rua, de qualquer maneira, não é permitido. E, a partir de agora, quando a gente quiser fazer alguma fogueira em festas, nós precisamos, sim, pedir autorização para que, se houver uma denúncia, eles vão entrar no sistema e vão verificar, olha, essa pessoa está autorizada, nós vamos até lá, vamos dar as orientações, mas eles têm uma autorização. O documento legislativo, que enfatiza a punição contra queimadas, foi votado na Câmara Municipal no mês de maio, com 11 votos favoráveis e um contrário, do vereador Roninha, do Podemos. O projeto aguarda a autorização do Poder Executivo. Enquanto isso, a Prefeitura Municipal continua sendo acionada para denúncias de queimadas em Jacareí. Você vê, se alguém estiver colocando fogo no mato, você pode ligar 153 na Guarda Civil, aí tem o pessoal da Patrulha Rural. Ou também, quando a gente vê, a gente chama a fiscalização de posturas da Prefeitura, que eles também aplicam a multa. E as inscrições do processo seletivo para o Instituto Federal São Paulo, campus de Jacareí, foram prorrogadas até o dia 9 de junho. Para efetivar a inscrição, o candidato deve realizar o cadastro, preencher o formulário eletrônico e o questionário socioeconômico no portal do candidato por meio do site processoseletivo.ifsp.edu.br e pagar a taxa de inscrição para os não isentos, exclusivamente no Banco do Brasil. A seleção será realizada por meio de prova presencial constituída por 30 questões de múltipla escolha que contemplarão conhecimentos de língua portuguesa e matemática. As provas serão realizadas no dia 19 de junho de 2022, entre as 9 horas da manhã e vai até o meio-dia. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia Jacareí e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.